Olá e bem-vindo a mais um programa Saúde e Você. Você sabia que desde o princípio Deus lhe criou uma pessoa perfeita, 100%, sem nada faltando? Depois da sua criação, depois de cada dia, Ele olhou para o que tinha criado e disse, é bom. E no final de tudo Ele disse, é muito bom. Ele não criou ninguém com dores, com tristezas, com nenhuma deficiência física, com nada disso. Todo mundo era saudável e 100%. E é a vontade de Deus mesmo hoje, de te restaurar, de te vivificar, de te educar. Não só na vida futura, mas mesmo nessa vida. E é sobre isso que nós vamos estar falando hoje, sobre a educação. Há um versinho bem interessante que se encontra em Provérbios 22:6, que diz o seguinte, ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando velho não se desviará dele. Vamos estar falando sobre a educação hoje, e sobre a educação de filhos. Fique sintonizado, fique ligado, porque vai ser muito interessante. Para conversar conosco sobre esse tópico, nós trouxemos como convidado muito especial o Dr. César Vasconcelos. Tudo bom, doutor? Tudo bem, Arley. Graças a Deus, tudo bem. Prazer estar aqui com vocês. É uma alegria para nós ter o senhor aqui conosco também. Obrigado. Doutor, antes de começarmos, o senhor poderia contar um pouquinho sobre o senhor para nós? Se você fala a minha experiência profissional, você quer dizer? Isso. Claro. Eu sou médico, psiquiatra e sou psicoterapeuta, membro da Associação Brasileira de Psiquiatria já há vários anos. Trabalhei vários anos para o Hospital Adventista Silvestre como médico do staff do hospital e também no CAVES, que o Hospital Silvestre administra. CAVES é o Centro Adventista de Vida Saudável, em Nova Friburgo, e fui diretor médico lá durante um tempo. Eu interrompi meus trabalhos lá e vim para os Estados Unidos. Deus me trouxe para aqui, né? Colocou no meu coração essa força e esse desejo e essa alegria, eu diria, de vir treinar para estudar mais sobre a obra médica missionária evangelística, né? Porque foi entrando no meu coração esse desejo de, vamos dizer assim, de utilizar o restante do meu tempo que Deus me der de vida para, mais especificamente, entrar no trabalho evangelístico médico, né? Que é a obra médica missionária, é o braço direito do Evangelho. Então eu desejo assim, ser preparado por Deus para essa reta final, vamos dizer assim, e ajudar a completar o número do povo de Deus através da obra médica missionária. E então estou treinando, estudando no Wildwood, que é um centro de treinamento de obra médica missionária que existe já desde 1942 e tem um centro de vida saudável, tem um hospital e tem a escola de treinamento para esse tipo de atividade educativa, médica e evangelística também, né, espiritual. Então, eu estou muito feliz porque Deus me trouxe para esse tipo de preparo, de estudo, de treinamento e estou contente com isso. Olha que joia, doutor. Não só preparando médicos como o senhor para serem missionários, mas também qualquer tipo de pessoas que tenham interesse nessa área. Exatamente, porque o conceito de obra médica missionária, se for reduzido, é aquela ideia de que para realizar a obra médica missionária, dentro da visão adventista do sétimo dia, né, é aquela ideia de que você vai fazer medicina, ou fazer odontologia, ou fazer fisioterapia, ou fazer enfermagem, então você se forma e vai trabalhar num país aí não sei aonde. Não é isso. A obra médica missionária evangelística, no conceito bíblico, no conceito dos livros inspirados que nós temos sobre esse assunto, realmente qualquer pessoa que deseja de coração fazer um trabalho em conexão com Jesus, ajudando a aliviar o sofrimento das pessoas, usando métodos simples, né, que pode ser uma massagem, pode ser educar em saúde. Então, qualquer pessoa que tenha ou não um curso superior na área de saúde, tendo o coração nessa obra, pode procurar instituições como o Wildwood, que treina pessoas, né, não formadas, como eu repito, e elas aprendem noções básicas. Claro, tem algumas informações que precisa ter, né, como anatomia, fisiologia e massoterapia e as noções de hidroterapia, como usar ervas e alimentação, nutrições básicas, assim, orientações básicas de nutrição. Então, essas pessoas fazem esse curso e saem para poder serem usadas por Deus nessa magnífica obra médica missionária, que é a obra de Jesus. Muito interessante, doutor. Doutor, e se tiver alguma pessoa em casa que tem interesse nessa obra médica missionária, eles poderiam entrar em contato com o senhor para receber mais informações? De repente, até através... eu posso tentar explicar, né, ou tentar compartilhar o que eu estou recebendo e aprendendo no Wildwood. Quem quiser já pode acessar o site do Wildwood também, que é um dos centros que forma, né, adventista, que forma a própria médica missionária. Mas pode entrar em contato comigo, eu teria muito prazer, assim, trocar ideias ou, quem sabe, ajudar a pessoa de alguma forma, né?
E para entrar em contato com o doutor, você pode entrar na página do Portal Natural, onde é uma página que tem também muitas outras informações sobre saúde, e é portalnatural.com.br, é isso? Exato. Esse é um site que agora me associei a meu filho a esse site, nós estamos desenvolvendo o chamado Ministérios Portal Natural, né? Então o site www.portalnatural.com.br ali é uma das atividades que Deus está colocando na minha vida nessa meta de obra médica missionária. Faz parte, dentre as atividades do Ministério Portal Natural, esse site para prestar informações e ajudar as pessoas na área espiritual também é um dos instrumentos, né? E lá tem como acessar, mandar alguma comunicação para eu poder responder e poder orientar quem estiver precisando de orientação. Que legal, doutor. Obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado a você. Mas, doutor, entrando um pouco no nosso tópico de hoje, o senhor tem filhos? Eu tenho 2 filhos. É difícil educá-los? Olha, sim e não. Quer dizer, é difícil educar. Realmente não é fácil, é um desafio. Me sinto muito feliz por ser pai, é uma coisa maravilhosa, né? Eu tenho um filho, ele tem hoje já, creio que em torno de 27 anos, e minha filha já tem uns 24 anos, então os dois são uma bênção de Deus realmente. Meu filho chama-se Pablo, minha filha chama-se Thaís, né? Então foi uma maravilha ter tido os dois. Eu tinha pedido a Deus que eu queria ter realmente um filho, depois uma filha, e Deus fez exatamente isso. Veio o garoto, depois veio a menina, e é uma maravilha realmente ter filhos. Eu me sinto muito feliz com eles. E o meu filho está casado e já tem dois menininhos ali, o Léo e o Vinícius, né? Então também é uma outra maravilha também, né, na vida que Deus dá para a família. Que legal, doutor. Doutor, o senhor tem muita experiência, já tem 2 filhos que já são grandes, né? Agora. O que necessita uma criança quando ela está crescendo? Cada criança necessita de cuidados diferentes, né? Isso porque, mesmo que as crianças sejam gêmeas, elas têm personalidades diferentes, né? Essa educadora adventista, Ellen White, ela fala isso em um dos livros, parece o livro Orientação da Criança, ela diz isso: as crianças devem ser tratadas de forma diferente, porque elas são diferentes. No jeito de ser, na personalidade, na forma de sentir as coisas. Então, os princípios gerais, eu diria assim, os princípios gerais para educar numa família, as crianças devem ser iguais. Princípio do amor, princípio da honestidade, princípio da ética, princípio da sinceridade, o princípio da obediência à palavra de Deus. Esses princípios têm que ser iguais, né? Dos limites para as crianças. Mas é preciso haver uma diferenciação em algumas coisas que são mais particulares, né? Porque cada filho tem uma sensibilidade diferente do outro. Quem está assistindo o programa hoje e que tem 2 filhos ou mais, sabe bem disso, né? Como que um é diferente do outro em alguns aspectos, né? E às vezes bem diferente até, né? Então por que cada filho tem uma sensibilidade diferente do outro? Então nós temos que ver como que eu posso lidar com um e como que eu posso lidar com o outro, né? Por isso, os mesmos procedimentos, as mesmas atitudes em relação ao comportamento deles pode não dar os melhores resultados. Nós temos que pedir a Deus a luz e ler alguma coisa que seja alguma literatura útil para poder nos orientarmos e saber como que eu posso fazer para realmente ajudar esse filho a crescer nos caminhos de Deus, conforme você citou o Provérbios, né? Ensina a criança no caminho que ela deve seguir, e quando for velha ela vai permanecer ali. Então, temos que entender isso, que é uma diferença entre cada filho, e pedir a sabedoria a Deus e nos informar como ajudar a criar cada um. Tá certo. E, doutor, a criança, ela precisa de disciplina? Ou a gente pode deixar ela largada que a vida ensina? Não, a vida ensina, é verdade, né? A vida ensina, mas sem a educação dos pais vai ser muito mais dor que a criança vai ter que aprender, o jovem, se não tiver uma orientação. As crianças precisam de disciplina, sim, né? A disciplina, ela serve de direcionamento, né? A criança, ela precisa desse direcionamento porque, óbvio, ela não tem maturidade para poder escolher esse ou aquele caminho, ou essa ou aquela coisa, essa ou aquela comida e tal, esse ou aquele comportamento. Agora, e também é importante a disciplina porque a disciplina mostra o interesse dos pais nas crianças, né? É uma forma de amar. Disciplinar uma criança é você disciplinar com amor, claro, é uma manifestação do próprio amor, né?
E a disciplina com flexibilidade, né, em algumas coisas e também firmeza em outras coisas. Tem que ter essa combinação. E, doutor César, qual que é a diferença entre disciplina e permissividade? É uma boa pergunta. A disciplina, como eu falei, é uma coisa necessária. A criança precisa para poder ter uma orientação na vida. Mas o oposto de disciplina não é permissividade. Ou seja, muitas vezes os pais ficam com medo de ser flexíveis, de serem flexíveis na disciplina, porque acham que se abrir um pouco mão, aí vão ser permissivos, né? A palavra permissivo significa, na gíria, deixa rolar, deixa para lá, não toma conta, não coloca nenhum limite. Não, o contrário de disciplina não é permissividade no sentido negativo, né? Se o pai e mãe são muito permissivos, se deixa qualquer coisa que a criança quer fazer, o jovem quer fazer, quer chegar às 2 da manhã, chega, quer chegar às 11 da manhã, da noite, chega, não tem. Então isso é ruim. Às vezes as pessoas pensam de que se deixar mais livre os jovens, os filhos, eles vão amar mais e vão sentir melhor, mais liberdade. Muitas vezes, quando os pais são muito permissivos para uma criança, para um jovem, ele, no fundo, esse jovem pode se perguntar, será que meu pai realmente liga para mim? Será que minha mãe realmente tem interesse de mim, cuida de mim? Né? Porque, no fundo, a disciplina vai entrando, com amor, né? Ela vai entrando na cabeça da criança e do jovem aquela sensação de que tem alguém que gosta de mim, tem alguém que cuida de mim. Por isso que diz, olha, toma aqui sua comida direitinho e tal. Então vai entrando, vai sendo introjetada a sensação de ser amada, de ser importante para alguém, né? E às vezes alguns pais têm a dúvida quanto ao uso da disciplina, né? E então escorrega às vezes entre ser autoritário e depois entre ser permissivo. Às vezes dá um grito, berra e tal, não vai, já disse que não vai 3 vezes lá, né? E no dia seguinte deixa fazer um monte de coisa. Isso é um desequilíbrio, né? Então realmente atrapalha a criança aí. Então a criança, estudos mostram que crianças que são criadas em lares muito permissivos, sem disciplina, né? Eles podem se tornar tão carentes de amor quanto uma criança criada em lares que são muito autoritários. Porque, na realidade, os extremos são meio parecidos. Muito autoritarismo é tão lesivo, tão prejudicial para a formação da estrutura da personalidade de uma criança, quanto também o excesso da liberalidade, né? Então, a permissividade ela pode ser realmente interpretada pela criança como desinteresse por ela, né? É como se ela pensasse assim, não ligam para mim, então deixa eu fazer o que eu quero. E aí, geralmente, esse jovem vai procurar um outro pai ou mãe que ligam para ela, né, para ele, jovem, no lugar errado, na pessoa errada, né? Então isso pode produzir infelicidade na criança, no jovem, e aí fazer com que realmente tenha sofrimentos e realmente, ainda que o jovem que vive em lar muito permissivo possa pensar, até dizer, que bom, meu pai deixa fazer tudo, minha mãe deixa fazer tudo o que eu quero. Mas no fundo, esse jovem não vai estar realmente muito feliz com isso não, porque a estrutura que Deus colocou no ser humano, né, de pais para filhos, né, é de que deve ter o interesse direto ali para que construa-se na mente desse jovem essa sensação de sou amado, sou amada e por isso eu sou importante, né? Tem até um versinho legal que está em Provérbios, não lembro exatamente a passagem agora, mas diz: a repreensão aberta é melhor que o amor escondido. Ou seja, até uma forma de amor, você repreender a criança. Mesmo no livro de Apocalipse diz que Deus repreende os que ama. Ou seja, até um ato divino de repreensão é uma forma de amor também. Exato. Os parentes devem repreender os seus filhos e conduzi-los no caminho certo. É a repreensão de Deus, bom você fazer essa comparação, a repreensão que Deus faz para com seus filhos, para nós, seus filhos, é a atitude de amor, porque Ele vendo que há caminhos errados que nós estamos pegando, então Deus vai lá e procura nos corrigir, recolocar no lugar que vai ser o melhor para nós, né? Exato. E doutor, numa família de 2 filhos, vamos dizer, é justo tratar 2 filhos diferentes igualmente? Não é justo, né? E nessa questão de disciplina, falando um pouco mais sobre isso,
As crianças, parece que alguns filhos precisam de mais disciplina do que outros filhos. Parece que alguns filhos são mais disciplinados que outros, né? Tanto que é comum, assim, nas conversas de família, haver aquela expressão que tem no Brasil, que é a ovelha negra. Fulano de tal é a ovelha negra da família, né? O que quer dizer? Então, tem se você analisa uma família, geralmente tem os papéis, né, de cada membro. Um é a ovelha negra, outro é o santinho, outro é o comportado, outro é o crânio, né, o cérebro, o outro não quer saber nada, o outro é o artista, né? Então, algumas crianças, elas são mais facilmente disciplináveis e outras crianças são mais facilmente rebeldes, né? Eu lembro, eu tenho 2 netinhos, como falei, né, filhos do meu filho, o Léo e o Vinícius, né? Um tem 6 anos, o outro tem 3. O Vinícius, apesar de ser o mais velho, ele é mais, aparentemente, dócil, ele é mais, assim, mais fácil da gente conversar com ele. O Léo, mais pichotinho, troncudinho, 3 anos, ele enfrenta, assim, Léo, senta, vamos almoçar. Não sento. Léo, não senta. Ele enfrenta, assim, sabe? Natural isso, assim. Então vai ter que aprender, os pais dele vão ter que realmente ajudar ele a ajustar isso aí. Não é anular a personalidade da criança, mas é tipo podar uma planta para ela crescer mais bonita, né? Então, essa diferença existe. Por isso que o que você falou realmente procede, ou seja, tratar pessoas diferentes de forma igual é uma injustiça, não é justo isso, né? Então, a gente tem que procurar educar cada filho com um certo tipo de procedimento que a gente vai ver que talvez funcione melhor para aquele filho e não vai funcionar para o outro filho. Então, isso realmente é importante. E nas 2 atuações, em qualquer tipo de coisa que você vai usar, vai entrar com firmeza e afeto, né? Essas 2 coisas são bem importantes. E tentar compreender a necessidade da criança, né? De repente a criança está com medo, de repente está ansiosa, de repente está apavorada com alguma coisa e ela não consegue verbalizar isso claramente para a mãe e para o pai. Então, tenta entender o que essa criança está sentindo, qual a necessidade dela, né? Então, é importante isso aí. É verdade. Doutor, é importante, por exemplo, o senhor falou que é importante as palavras, a repreensão, tratar as crianças com carinho. Há algumas coisas mais que são realmente importantes para a criança? Sim, com certeza, né? A intimidade física com ambos os pais é importante. Intimidade física, eu digo, abraçar a criança, beijar a criança, colocar a mão na criança, né? E às vezes tem crianças que vivem só com um dos pais porque houve uma separação conjugal, né? Então, nesse caso, já atendi várias pessoas, geralmente mais mães do que pais, né, que ficam com as crianças, porque separaram. Então, as mães manifestavam isso na consulta comigo, dizendo assim, eu quero ser tudo para o meu filho, porque para compensar o pai que não está aqui. Não faça isso, né? Quer dizer, a mãe não vai poder ser mãe e pai. Tente ser a melhor mãe que você pode. Tente ser o melhor pai que você pode. O resto, ou seja, o que falta daquele pai ou mãe que não estão por ali, a criança que vai ter que administrar. Ela vai precisar aprender, porque essa é a realidade da vida, essa é a verdade. Nesse caso, o que eu estou dizendo, uma criança viver só com a mãe ou só com o pai porque houve separação ou morte de um deles, né, o divórcio, então a criança vai precisar ser educada no sentido de que a mãe vai, de repente, se a criança fala, cadê papai, não está aqui, chorar, não tente ser o pai para ela, não tente fingir que está tudo bem, dar um presente para... Não, filhinha, é difícil você ficar sem papai, né? Puxa, tão chato, né? Faz falta para você, não é? Isso é uma empatia com a criança. Pronto, só isso aí já ajuda a criança a se sentir respeitada pela dor que ela está sentindo de não ter um dos pais ali com ela. É importante acreditar que o filho, né, nesse caso, vai lidar com a falta que está acontecendo ali. Então, essa percepção da sensibilidade da criança é bem importante na educação dela, né? Ou seja, não lidar com o problema da criança para ela, permitir espaço para que ela aprenda a trabalhar com essa diferença. Exatamente. Ou seja, é importante também que haja o contato corporal de ambos, não somente da mãe, mas do pai também. Isso, é verdade, ambos os pais. Às vezes acontece, é meio comum assim do pai dizer, vai com a tua mãe, é sua mãe que sabe.
E como a mulher tem uma facilidade, a média das mulheres tem uma facilidade de viver essa afetividade na família, explicitamente, vamos dizer assim, se bem que há mães que são muito frias e há pais que são muito afetivos, mais do que até as mães, mas a criança precisa ser abraçada pelos dois, né? Precisa que brinquem com ela, né? Algumas crianças, isso é uma coisa bem importante, algumas crianças parece que precisam de mais atenção do que outras, né? Então, essa questão de brincar com a criança, eu me lembro quando meus filhos eram pequenos, né, 3, 4, 5, 6 anos, e eu ia brincar com os dois, então, claro, o Pablo é menino, queria brincar de carrinho, né, então eu sentava no chão brincar de carrinho com ele. Aí a minha filha quer brincar de outra coisa, de casinha, vamos dizer, né, então eu tentava brincar com os dois ali num certo momento, né, para poder estar com os dois. Mas depois eu fui pensando, aprendendo e também lendo alguma coisa e vi que a criança precisava que eu brincasse uma hora, que eu estivesse só com um, né? Que eu dedicasse atenção para uma pessoa, para uma criança. Então tinha hora então que eu fazia isso. Olha, agora papai vai brincar com o Pablo. Pablo, vem cá, vamos lá e tal. Né? E depois, não, agora o papai vai brincar com o Thaís. Não é fácil fazer isso, é verdade que não é fácil, pode ser fácil eu falar aqui, mas é um desafio, mas são princípios que eu estou tentando passar e que pode ajudar, né? Pode ajudar realmente nessa educação das crianças. Com certeza. E, doutor, com relação aos sentimentos das crianças, por exemplo, os pais às vezes podem dizer para si mesmo, para os outros, né? Talvez visitas dizer, não, pode falar mesmo para a criança, ela não liga, eu falo para ela várias vezes, ela não entende. A criança sente tristeza por essas coisas, ou até angústia. É verdade, você tocou num ponto assim que é bastante, é uma realidade bastante grande, né? E a gente vê isso nas famílias, a gente vai numa casa de um ou outro, e a gente pode perceber isso muito, muito comum, né? De os adultos acharem de que as crianças não estão ligando, né? Que as crianças não estão ligando assim, elas não... É como se as crianças não tivessem sentimentos, né? A criança não entende nada, pode falar, não importa o que eu estou falando aqui agora com você, conversa entre dois adultos, que a criança não liga para isso. Né? Ou então, a criança resolve rapidinho as suas dores. Não resolve rapidinho suas dores, não. Criança tem tristeza, sim. Criança tem angústia, sim. Criança tem sofrimentos emocionais importantes dentro delas, né? E só que a criança não expressa o seu sofrimento emocional como nós adultos, né? Se eu ou você estamos aborrecidos um dia com alguma coisa, nós vamos verbalizar isso, né? Nossa, eu estou muito chateado hoje, não gostei disso que fizeram comigo. Você verbaliza, né? A criança, ela vai ver, ela geralmente expressa o comportamento dela de tristeza, de angústia, de irritabilidade, ou melhor, ela expressa o sentimento disso pelo comportamento, né? Então ela fica, se ela está sentindo que os pais não dão uma atenção que ela sente que precisa, ela pode ficar, por exemplo, super obediente. Então fica a criança super obediente, né? Tudo que você mandar fazer, ela faz, parece um robozinho, né? Perde a autoestima, tudo isso, para ver se consegue afeto dos seus pais. Né? Mas está angustiada, né? Está perdendo a sua individualidade, né? Para tentar agradar. E a criança pode ser o oposto disso, ficar super rebelde, né? Você manda não subir na mesa, sobe na mesa. Manda não mexer no jarro, mexe no jarro, né? Então, às vezes, a criança faz isso porque ela está querendo, tipo assim, deixa eu ver se preste atenção em alguma coisa que eu estou sentindo. A mensagem é essa, deixa eu ver se preste atenção em alguma coisa que eu estou sentindo e precisando, ainda que seja fazendo bobagem, né? Então, a criança manifesta a necessidade de seus afetos pelas reações corporais também, né? Você não é casado ainda, não tem filho, não sabe, mas você talvez tenha escutado alguma história de meu filho teve uma febre e vez ou outra tem febre. Eu levo no pediatra e o pediatra fala, não tem nada, não tem infecção, está tudo bem, sabe? Que febre estranha é essa, né? Então são reações emocionais que são canalizadas para o corpo, e não só febre, mas pode ser algumas reações de asma. Os estudiosos de psicossomática infantil parece que já verificaram que parece que há uma relação entre asma e uma espécie de repressão de raiva, né? Reações na pele da criança também pode acontecer, não só por alergias, mas por uma concentração de emoções dolorosas na pele. Uma coisa bem típica em crianças, que as crianças manifestam fisicamente o seu sofrimento emocional, sabe o que é? É urinar na cama quando a criança já tinha controle. Né? A gente chama isso de enurese noturna, é o nome técnico, né? A criança de 8, 9 anos já
podia controlar, claro, já sabe no banheiro sozinha, ela volta a urinar na cama. Quando nasceu o seu irmãozinho mais novo, porque de repente os pais começam a dar atenção para o bebê e meio que abandona ou esquece um pouco daquela criança, ou super protege. Né? Então, são sintomas físicos que se manifestam na criança porque ela está com algum tipo de sofrimento emocional. Né? Certo. E, doutor, do ponto de vista psicológico, há um fator assim que é o mais importante na educação dos filhos? Na educação dos filhos, eu diria que é a manutenção da afetividade. Manutenção da afetividade é você demonstrar você demonstrar para o seu filho, para a sua filha, que ele, filho, ela, filha, é importante para você. E os seus filhos são importantes para você. Né? Mas demonstrar isso não no sentido de dar presentes. Né? Vou mandar para a Disney, vou mandar não sei para onde, lá para algum lugar para passear, comprar um presente caro, e aí você dá o presente e se afasta da criança. Né? Isso é muito comum de acontecer. Né? E até os pais, às vezes, trabalham em 2, 3 empregos, você pergunta, mas você não está preocupado com seus filhos? Não, eu trabalho por causa deles, porque eu quero dar o melhor para eles, né? Então, mas dar o melhor para eles, mas fica com eles meia hora só durante o dia, porque tem que sair 6 da manhã e volta quando já estão dormindo. Uau, que isso? Então, tem que talvez reformular essa vida aí. Né? Então, a afetividade da relação com os filhos, né? Eu gosto de você, você é importante para mim, papai está muito feliz de ter você como filho, né? Como filha. Isso eu acho que é o fator mais fundamental, sabe, para ajudar na educação das crianças. Nunca substituindo o afeto por presentes ou materiais que não funcionam. Doutor, por exemplo, pais que talvez tenham errado nesse ponto ou em outros pontos, há um conserto? O que eles deveriam fazer depois? Há um conserto. Eu, quando percebi os meus erros na educação dos meus filhos, eu fiz um monte de erros, né? E quando eu fui percebendo, doía, sabe, assim, puxa vida, como que eu não consegui enxergar isso, né? Como que eu não consegui perceber? Então, tem que deixar doer. Dói, aí você pensa no que está causando aquela dor, tenta reconhecer a tua falha e aceitar que você falhou. Tem coisas que não tem jeito, só eles que vão poder consertar na vida deles. Mas pelo menos você pode parar de machucar como você vinha machucando antes, o pai machucando antes. Então, essa dor da percepção pode ser o grande fator para ajudar a criança a ajudar não mais a machucar a criança e passar a amar essa criança. Doutor César, mais uma vez, muito obrigado. Tivemos uma aula com o senhor, foi muito importante essas informações. Muito obrigado também pelo convite de ter estado aqui com vocês. Obrigado. Espero que esse programa tenha sido uma bênção para você também. E não perca o próximo programa. Saúde, você é um programa para você. Até mais.